Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo deste humilde canal que é o Ivan Azevedo. No nosso vídeo de hoje nós vamos resolver mais uma questão da banca SES Gran Rio e mais uma vez uma questão do CNU, o Concurso Nacional Unificado. Até agora, nessa série que nós estamos fazendo, a gente não tinha resolvido questões de geometria. Então, a partir de agora, nós vamos resolver algumas dessa área da matemática, que também é super interessante. Na questão de hoje, de forma específica, era uma questão que trabalhava a área de uma circunferência. Sem mais enrolações, vamos lá para o nosso desafio de hoje. A figura representa um círculo cujo centro é o ponto P. O retângulo PQRS é tal que o lado PS, que está aí na figura, mede 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros. O ponto R pertence à circunferência. Se você observar o ponto R, ele está aqui, ó. E o ângulo PSQ mede 30 graus. Ou seja, ele simplesmente descreveu o que ele já deu de informação na sua figura. O comando da questão, a pergunta é a seguinte: o valor numérico da medida da área do círculo em centímetros quadrados é igual a... Pessoal, quando a gente fala de área do círculo, a gente precisava lembrar de qual que é a fórmula que a gente usa para a área de um círculo. Se você não lembra, é π vezes o raio elevado ao quadrado. Ou seja, para a gente saber a área do círculo, a gente precisa saber qual que é a medida do raio desse círculo. Então, em outras palavras, é exatamente o raio que a gente precisa procurar nessa nossa questão aqui. Se você não lembra o que é o raio nada mais é do que a distância entre o centro do meu círculo e a bordinha dele aqui, que a gente chama de circunferência. Então, essa distância aqui é o que a gente chama de raio. Se você observar na figura, tem um lugar aí que é muito conveniente para você colocar o seu raio. Perceba, qualquer distância entre o centro e a circunferência a gente chama de raio. Então você precisa procurar um lugar conveniente para colocar esse raio. Eu não sei se você já enxergou, mas o lugar mais conveniente que eu acho, ó, é pegar aqui do P até o ponto R, porque a gente está saindo do centro do círculo e está indo até a nossa circunferência, até essa região aí demarcada de preto. De forma conveniente, a gente traça esse raio. Por quê? Porque além de ser o raio da nossa circunferência, esse raio, de forma coincidente, ele também é a diagonal do nosso retângulo. E por ser a diagonal do nosso retângulo, a gente sabe que as propriedades de uma diagonal se conservam na outra diagonal de um retângulo. Então, se aqui é 30 graus, como a questão trouxe, essa partezinha aqui, ó, também é 30 graus. Além disso, a gente sabe que aqui, por ser um retângulo, é 90 graus. Então, olha esse triângulo, se eu ampliasse ele aqui na lateral, para a gente poder trabalhar com ele, ó. Então, nós temos aqui 90 graus, aqui é o ponto R, aqui é o ponto S, aqui é o ponto P. Perceba que essa distância de P até R é exatamente o que a gente quer descobrir, que é o nosso raio. A gente sabe, pelo que a gente já falou antes, que aqui é 30 graus, e a gente já sabe que isso daqui mede 5 raiz de 3 sobre 2. Então, pessoal, nessa questão de geometria, você tinha que pensar em alguma estratégia para resolvê-la. É claro que existem várias. Eu, particularmente, enxergo o quê? Eu enxergo aqui a possibilidade de nós usarmos a propriedade do cosseno, o cosseno de 30 graus. Porque o que é o cosseno? O cosseno é uma divisão entre o cateto adjacente, que está aqui exatamente, ó, adjacente a 30 graus, que é 5 raiz de 3 sobre 2, dividido pela nossa hipotenusa. E a hipotenusa aqui é exatamente o raio. É exatamente o que a gente quer descobrir. Só que aqui, pessoal, vem uma observação importante, que é qual? O cosseno de 30 graus, para essa prova, você precisava saber que ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, munido dessas informações, a gente facilmente vai descobrir o raio. Porque aqui a gente pode multiplicar de forma cruzada, ia ficar raiz de 3 vezes o raio. Isso daqui vai ficar igual a 2 vezes 5 raiz de 3 sobre 2. E é o que eu sempre falo para vocês da banca SES Gran Rio. As questões, elas são sim difíceis do ponto de vista de raciocínio, mas na maioria das vezes os cálculos eles ajudam muito a gente na hora da resolução.
Aqui, por exemplo, ó, o 2 já vai embora com esse 2, então ia ficar a raiz de 3 vezes o raio vai ser igual a 5 raiz de 3. Acontece que a gente quer descobrir apenas o raio, então eu fico com o raio é igual a 5 raiz de 3. E o que eu faço com esse raiz de 3 aqui? Como desse lado ele está multiplicando, eu consigo jogar ele para o outro lado e ele vai o quê? Dividindo. Ora, mais uma vez, ó, raiz de 3 eu consigo cancelar com raiz de 3, e aí eu vou descobrir que o raio desse meu círculo é igual a 5 centímetros. Mas lembra, o raio era exatamente o que a gente precisava para poder descobrir a área desse círculo. Então, se o raio é 5 centímetros, eu sei que a área vai ser π vezes o raio ao quadrado, ou seja, vezes 5 ao quadrado. Isso daqui é igual a 25π centímetros quadrados, né? Então, no caso, a resposta aqui seria a letra C de casa. Essa questão passa muito pelo que eu falei para vocês. Ela vai muito do critério que cada um vai usar na hora de resolvê-la. Existem várias possibilidades. Você também podia fazer ali, descobrir outros ângulos, um ângulo de 60 graus e conseguir calcular o raio também. O certo é que você ia acabar chegando na mesma resposta, mas eu acho que a melhor estratégia seria essa. Você construir uma diagonal ali, que nem a gente fez, descobrir que ali também tem um ângulo de 30 graus, saber usar o cosseno de 30 graus e só então saber descobrir a área. Gente, é o que eu falei para vocês. As questões da SES-Gran-Rio, elas são bem complexas nessa questão de raciocínio. O aluno ele tem que ir sendo ali conduzido para poder resolver direitinho a questão. Mas geralmente os cálculos, como vocês viram até nessa questão aqui, eles são simples, né? Muita coisa vai se cancelando ali e você vai chegar na sua resposta. O que de fato complica é o raciocínio. Mas eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Deixe o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí para mim também. Beijão para vocês, excelentes estudos, hein? E ó, valeu!